Deus tocou em meu coração e eu orei ao Senhor e pedi uma palavra à igreja nessa noite. Obviamente que esse texto o irmão já conhece, já deve ter ouvido muitos sermões sobre ele. O texto conta a história de uma caminhada de Jesus. Era um dia comum na vida de Jesus, mas tornou-se um dia especial na vida de pelo menos 3 pessoas, das quais Jesus caminhava com elas. Vá ao Evangelho de Marcos capítulo 5 e descubra uma das primeiras pessoas que Jesus decidiu abençoar. Marcos capítulo 5, você pode começar a partir do versículo de número 15, Marcos 5,15, só para você se situar na história. Jesus vai ao território de Gadara, a terra dos Gadarenos, e ele vai procurar, de forma muito especial, libertar um endemoniado. E ele liberta esse homem de maneira poderosa. Esse homem tinha tanto poder e força do diabo, das hostes do demônio, que ele, quando amarravam com grilhões e ferros, ele rompia as cadeias com a força de suas mãos. Eles procuravam atá-lo nos grilhões aos sepulcros, e ele de lá se rasgava, saía. E tem um agravante, ele andava nu pelos sepulcros. Era um louco mesmo, um lunático endemoniado, espiritualmente falando. A palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 5, versículo 16, que a multidão, depois de ver aquilo, depois de perceber aquilo, ela, no capítulo 5, 16, ela diz assim, eles viram o que aconteceram, o endemoniado e também acerca dos porcos. Eu fico pensando que multidão doentia é aquela. Jesus vai, irmãos, à terra deles, encontra um homem destruído, destroçado, que envergonha a cidade que é deles, que assombra espiritualmente, assombra o mundo que é deles. Imagino que ninguém tinha paz para entrar naquele cemitério, imagino que ninguém conseguia caminhar, imagino que os sepultamentos ali sofriam grandes afrontos, porque o endemoniado era terrível. E Jesus o liberta. Os espíritos maus saem daquele endemoniado e entram numa vara de porcos que está ali e se precipitam. A multidão consegue, veja o versículo, capítulo 5, versículo 16, ela consegue ficar preocupada com os porcos. Jesus não é à toa que ele diz, não dê pérola aos porcos. A multidão consegue focar o ponto crítico do seu, talvez, prejuízo, numa vara de porcos, no seu consumo mercadológico. Eu não sei que tipo de valor o povo estava focado, mas aquilo os incomodava, mais ou menos assim, outro prejuízo desse a gente quebra a nossa bolsa. E no capítulo 5, versículo 17, eles têm um desejo que me assombra, diz assim, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Jesus faz uma obra maravilhosa, mas eles querem que Jesus fique, irmãos. O que é que eles querem? Eles querem que Jesus saia. O assunto são os porcos. No capítulo 5, versículo 21, aí eu vejo o glorioso ministério de Jesus, e Jesus focado, o tempo todo focado na missão. Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está possuído, né, da vontade de Deus, ele está dominado por abençoar vidas. E versículo 21 diz assim, passando Jesus outra vez num barco, foi a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão que estava junto ao mar. Diferente do pessoal que estava do outro lado, essa multidão queria quem? Ela queria muito Jesus. Ela queria Jesus. Eles souberam, vai embora. Outro prejuízo desse, nós estamos quebrados. A outra o abraça, o acolhe. E aí que me chama a atenção a história. Um homem se levanta no meio dessa multidão, o nome dele é Jairo. Jairo, quando vê Jesus, capítulo 5, 22, ele se prostra. É um homem rico, poderoso, o chefe da sinagoga, ele tem dinheiro, ele tem muitos bens, mas ele tem uma filha que está morta, literalmente a morte. Ele se prostra a Jesus e diz, minha filha está moribunda, morrendo. Versículo 23, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que ela possa sarar e viver.
e Jesus foi com ele. Bom, aqui é a nossa história. Agenda de um rico, a casa de um homem bem-sucedido, cuja filha está morrendo. E você diz, focado na sua missão, com a sua agenda cheia, absolutamente cheia, você pergunta, o que Jesus vai fazer? Ele arranja tempo para colocar na agenda dele alguém especial que decidiu tocá-lo. Decidiu. Obstinada que estava, determinada que estava, possuída por um desejo de ver aquela enfermidade resolvida, ela foi a Jesus para tocá-lo. Abra sua Bíblia em Marcos 5. Eu peço a você que abra agora e acompanhe comigo o texto. Por favor, não coloque o texto da tela. Eu não gostaria que saísse agora, apenas nas explicações. Agora não, deixe, nós vamos ler na Bíblia. Marcos 5, 24. O irmão já achou Marcos 5, 24? Diga amém. Amém. Quero que você faça o seguinte. Você vai ler comigo até o versículo 34. Eu vou ler o Marcos 5, 24. Eu vou ler os pares, e cada vez que o número for ímpar, 25, 27, o irmão vai ler aí do seu lugar. Nós vamos ler até o verso 34. Amém, irmãos? Leamos a palavra. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo o quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Irmãos, um toque de fé. Pode colocar o primeiro slide, por favor. Um toque de fé denota um comportamento muito espiritual. Eu vejo nessa mulher algo especial, não sei seu nome. Eu tenho certeza que na eternidade eu devo conhecê-la lá. Eu gostaria de pedir a Jesus que em algum momento lá na eternidade eu pudesse identificar, porque esta mulher é tremendamente um exemplo de superação, e superação para mim é palavra de ordem. Veja bem que Jairo, irmãos, o primeiro que se apresenta a Jesus é um líder religioso, um líder poderoso. Ele chega a Jesus porque religião é tudo que ele entende, é tudo que ele sabe. Ele se prostra e pede a Jesus, Senhor, vá na minha casa. Esta mulher não, ela é excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico e quem sabe podia imaginar ou pensar naquele momento que podia recompensar Jesus, não sei, mas era rico. Ele tinha de certa forma cultura e recursos para chegar a Jesus e se apresentar com dignidade. A mulher não. A mulher, se algum dia teve dinheiro, a palavra nos diz que ela perdeu todos os seus bens, buscando comprar em 12 anos de volta o quê? A sua saúde. Ela dissipou todos os seus bens. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com sua filhinha. Veja no capítulo 5, versículo 42, que a filha de Jairo, moribunda e doente, bem ou mal, já tinha vivido o quê? 12 anos. Aquela mulher, há 12 anos, tem uma doença, que provavelmente a impedia de ser mãe. Um fluxo de sangue incontido. Ela não podia conviver com uma menina, se queria ter uma menina de 12 anos, ela não poderia ter, a menos que já tivesse. Naquele momento, 12 anos, ela trazia uma enfermidade. Jairo faz um pedido público a Jesus e diz para todo mundo ficar sabendo que Jesus vai na casa dele. Jairo fala em alto e bom som, grita para ser ouvido e pede a Jesus, Jesus, vai na minha casa. E Jesus vai caminhando com ele. A mulher não. A mulher se aproxima de Jesus, sabe que não pode ser percebida, ela é tida por imunda.
e ela tem que chegar, eu imagino que por baixo, pelas orlas do manto, até porque por isso ninguém viu, e ele tem que perguntar se alguém tinha visto, ele quer saber quem foi, porque ela não se faz percebida na multidão, ela está lá, talvez como eu coloquei num dos últimos slides, na minha percepção, contida ali por baixo, e toca, desapercebidamente, para que ninguém soubesse. Jairo em alto e bom som, e ela faz um pedido anônimo ao Senhor Jesus. Resumindo a história, o que posso ver aqui? Jesus atende a ambos. Ele atende, na verdade, primeiro a mulher, porque a tocou despercebidamente, pretensiosamente, ela tocou Jesus. E atende a Jairo, porque caminhava para a casa de Jairo, porque Jairo o havia convidado. Um recado para você nessa noite. Na agenda dos discípulos, o destino de Jesus era a casa de quem? A casa de Jairo. Na agenda social e na visão dos homens, o que Jesus vai fazer nesta hora é atender a Jairo, um homem rico, o chefe da sinagoga, cuja filha está o quê? Moribunda. Mas no caminho da eternidade, no centro da vontade de Deus, tem uma mulher à margem do caminho, enferma, discriminada, isolada, separada, vivendo em total imundície, sem bens e sem dinheiro, porque já gastou tudo que podia, vivendo ensandecidamente, sonhando com a sua cura. Mas ela decide tocar Jesus. E quando ela toca Jesus, primeiro do que Jairo, ela rouba a cena, não é ela a agenda de Jesus, mas Jesus olha para ela e diz: vai, mulher, ser curada, a tua fé te salvou. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? É que você faz parte da agenda de Deus. Você pode não ter marcado hora, você pode estar tentando bater na porta do céu, está como Jairo gritando em alto e bom som, mas eu digo para você, se você pensa que Deus se esqueceu de você, num caminhar de Jesus, você toca nele, e ele resolve o seu problema. Não há agendas que controlem o poder, não há agendas que dominem Jesus. Jesus está a serviço de curar uma humanidade enferma. Jesus, onde passa, Ele abençoa, onde Ele pisa, Ele transforma. Você está nesta noite na agenda de Deus. Mas eu não consegui, pastor, passar no vestibular, mas eu não consegui me libertar dessa enfermidade. Irmão, eu digo para você, você está na agenda de Deus. Eu começo a ver esta mulher hemorrágica, eu olho para ela, eu olho para esse texto, e me impressionam algumas coisas que demonstram já de fato e de direito que ela tem no seu coração. Primeiro, por que um toque de fé? Por que um toque de fé? Versículo 26, Marcos 5, 26, abra e veja. Ela havia padecido muito, com muitos médicos, despendeu tudo quanto tinha, nada ela aproveitando isso. Antes, diz o texto, se estava ruim, aí um recado para você, se está ruim pode piorar, né? Se está ruim pode piorar. Nada ela aproveitando isso, antes indo o quê? A pior. Irmãos, procurar Deus quando a coisa está boa é até tranquilo, difícil é acreditar em Deus quando a coisa está difícil. Ela consegue, meus irmãos, ter uma fé renascida das cinzas, ela consegue erguer-se numa fé renascida do desengano. Ela foi desenganada pelos médicos, não havia quem a curasse, não havia dinheiro que comprasse aquela restauração, não havia cauterização para aquele negócio. Ela está desiludida, desenganada, decepcionada, 12 anos depois de desenganada, 12 anos depois de uma enfermidade, é a filha de Jairo crescendo com ela, irmãos, 12 anos, uma menina se forma e a vida dela está indo para o buraco, ela está indo para o espaço, ela está se perdendo, ela está se esvaindo. 12 anos depois de desenganada, ela olha para Jesus passando naquele lugar, e ela diz, se eu tocar nele, vou ficar curada. Se você tivesse, irmãos, hoje, eu diria, um grãozinho de areia da fé desta mulher, você veria Deus agindo na sua vida. Às vezes você está orando 1 ano e já desistiu, orou 2 anos e desistiu, ela 12 anos desenganada, foi caminhar para Jesus dizendo, ainda há um leque de possibilidades espirituais para mim. É uma fé, irmãos, é uma fé reflexiva. Veja o versículo 28, o poder de reflexão desta mulher, Marcos 5, 28, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos. Ela deve ter visto, talvez Jairo falando com Jesus, ela deve ter visto multidões clamando por Jesus, ela sabe que a agenda de Jesus é cheia, ela sabe que ele é um homem de compromisso, ela sabe, deve saber que ele está indo para lá, mas ela diz, ainda há virtude ali para mim. É uma fé reflexiva,
ela tem a condição mental. Eu diria que se o corpo está doente, irmãos, se o ventre está doente, se ela está enferma, eu diria, a mente não. Ela está com lucidez total na sua mente, para dizer, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Quantos, porque estão enfermos, perderam o seu poder de reflexão? Quantos querem muito? Quantos querem exclusividade? Quantos querem uma audiência exclusiva com Jesus? Ela disse, Senhor, eu quero tão pouco. Recebeu tanto. Reflexivo. Em outros momentos eu vejo uma fé resoluta. Versículo 27, me acompanhe, versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e fez o quê? Tocou no seu vestido. Eu chamo isso de fé resoluta. Conhece aquelas pessoas que na hora do negócio, ele corre? Que ali é aprovação, ali é prova. E se eu tocar e nada acontecer? E se for a minha última chance, eu colocar essa mão e eu continuar doente? É o crente ioiô, já viu? O crente ioiô, você joga, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, outra hora está em cima, outra hora está embaixo. A fé ioiô, ele não tem partido, ele não tem posição, ele vai e volta. Tiago chega a chamar do irmão mar, não é? A onda, ele vai e volta. A mulher chega diante de Jesus com fé resoluta e faz o quê? Toca, simplesmente toca Jesus. Versículo 27, por favor me acompanhe, Marcos 5, 27, que texto lindo. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. Ela procurou na sua fé, um contato direto com Cristo. Chega assim para Pedro e fala assim, Pedro, faz uma agenda de Jesus para mim, não é? Tentar comprar o Tiago, né? Ou então Judas que carregava a bolsa. Ô Judas, você que gosta de dinheiro e carrega a bolsa, eu vou te dar uns 10 aí, não sei quantos 10 reais aí, né? E você faz Jesus me dar uma atenção. Ela não usa mediadores. Ela vai tocar direto em quem, irmãos? Em Jesus. Quantos hoje não têm a fé desta mulher? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim, que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é, irmãos? Vá direto. Vá direto. Às vezes você está tentando naquele pastor que ora, naquele pastor poderoso, naquele que bota azeite, naquele que bota, né, água, naquele que bota sal, né, naquela rosa. Você está tentando de tudo. Cuidado. Você pode estar perdendo seu tempo. Se você tocar em Jesus e for direto ao único mediador entre Deus e os homens, olha, irmãos, Ele te cura. Amém? Uma fé direta, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele e o tocou. Versículo 33, dê uma olhada em Marcos 5, estamos iniciando aqui apenas uma história do texto. Marcos 5, 33, então a mulher sabia o que lhe tinha acontecido. Olha as forças do texto, não sei como é que está na sua Bíblia. Tremendo e temendo, ou temendo e tremendo. Já viu a expressão que você tem que chegar diante de Deus com temor e tremor? Ela tinha os dois. Ela tem temor e ela tem o quê? Tremor. Mas é interessante, eu coloquei aqui, não é? Porque é sincera. Jesus quer saber quem foi. Jesus quer saber quem foi. Ela podia ter ficado quieta. Ela tinha que pagar o preço ao se expor, de dizer para as pessoas, eu toquei Jesus quando eu ainda era o quê? Imunda. Eu toquei Jesus quando eu ainda era excluída da minha sociedade. Eu toquei Jesus quando tudo na religião dizia que eu não podia nem estar aqui. A religião não permitia que ela estivesse no meio da multidão. Ela não poderia estar ali. Mas ela teve a coragem e a sinceridade de dizer, Jesus foi quem, irmãos? Fui eu. Uma fé sincera. Versículo 33. Dê uma olhada, Marcos 5, 33. Uma fé que se confessa em público. Veja o texto, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse o quê? Toda a verdade. Todo mundo ficou sabendo. Agora ela não tinha mais que se esconder. Ela foi curada porque ela trouxe no coração uma fé sincera e uma fé capaz de ser demonstrada às pessoas que estão ao seu redor. Por fim, irmãos, versículo 34, dê uma olhada. E ele lhe disse, filha, a tua fé te... Um toque de fé, sempre, preste atenção você que está aí atrás, sempre será recompensado. Se você tocar com fé,
nunca sairá decepcionado, porque um toque de fé sempre será recompensado. Bom, agora vamos ao sermão. Você está querendo que eu acabe já, né? Vamos ao sermão. O que tirar de um texto tão rico como esse? Encontrei um autor chamado William Hendricks. Ele nos fala pelo menos 3 características, estão traduzidas aqui do seu livro, em que ele coloca o que está por trás deste toque, ou o que está por trás dessa mulher. Primeiro, o toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Ninguém vai exercer uma grande fé se não tiver consciência que tem uma grande necessidade. Jesus chega a dizer, só os doentes precisam de quê? De um médico. Você nunca vai exercer uma grande fé se não trouxer no seu coração a absoluta ideia e a tênue certeza de que você precisa de um grande milagre. Se o que está acontecendo na sua casa não é problema para você, você nunca vai ter fé para mudar aquilo. Sabe por quê? Você não vê problema ali, você não vê situação para ser mudada. Aquela mulher tinha absoluta consciência de que ela precisava de uma grande fé, porque ela precisava de um grande milagre. O toque da fé, como diz aqui o nosso autor, começa com esta consciência de que você tem por trás de si uma grande necessidade, e por trás de sua necessidade você tem um grande Deus. Como exercer esse tipo de fé? Mesmo quando passar por um sofrimento prolongado, você pode exercer esse tipo de fé. Marcos 5:25 diz que ela estava passando por uma enfermidade, tinha quantos anos, irmãos? 12 anos. Provérbios 13:12, abra aí por favor, Provérbios 13:12, repito, Provérbios 13:12, não tem nada na tela hoje, ou você crê, você busca, ou você vai sair do mesmo jeito que entrou. Provérbios 13:12 diz assim, a esperança que adia, adoece o coração, o desejo chegado é o quê? Árvore da vida. 12 anos depois, ela disse, a hora chegou, eu vou tocar é agora, amém, irmãos? Se Deus fala conosco para fazer alguma coisa, e se há fé no meu coração para buscar essa coisa, o que eu faço? Eu vou adiar, irmãos? 12 anos depois, ela tomou a decisão, ela foi e chegou. Por quê? Porque a esperança que se adia adoece o coração. Naquele momento ela tinha esperança, Deus plantara no seu coração a fé, o que ela faz? Ela vai a Jesus, mesmo quando o seu sofrimento é prolongado, mesmo quando o tempo havia passado. Em segundo lugar, meus amados irmãos, o toque da fé vem de um sofrimento que gera em nós esperança. O Talmud dava 11 formas de cura para aquela hemorragia, 11 formas de cura, qualquer rabino mestre sabia disso. Ela deve ter gastado todo o seu dinheiro, pagando todos os médicos para comprar cada uma daquelas curas, 11, 12, 13, 14, quantas tivesse ela pagaria. Tentou todas, 12 anos depois, ficou pobre, pagou tanto plano de saúde que faliu. A palavra de Deus nos diz que ela é incansável, sem ser omissa, chegou diante de Deus, com sua esperança, pedindo a Deus, o que a medicina não fez por mim, o Senhor pode fazer. O sofrimento dela gerou, mesmo quando havia sofrimento e desesperança, trouxe esperança no seu coração. Terceiro lugar, meus amados irmãos, era um sofrimento que destruía todos os seus sonhos. Como sonhar quando todos os seus castelos desmoronaram? Como sonhar quando tudo vem dando errado? Ela conseguiu sonhar, ela ressurge das cinzas. Ela tinha anemia profunda, uma fraqueza constante. Sabe o que significa o sangue para os judeus e para nós? O sangue é o símbolo da vida. Na campanha de sangue está lá, doe o quê? Vida, não é doe sangue, está lá, doe vida. Aí compareça ao banco de sangue. O sangue para nós é vida, e ela havia 12 anos a sua vida se esvaindo dela. Não há transplantes, não há o que fazer, irmãos, não há recursos para aquela mulher. Ela não apenas estava perdendo a vida, como na verdade sabia que ela, como mulher, naquela enfermidade não podia gerar vida. Que decepção para uma mulher, para uma mãe que não pode gerar vida. Seu ventre, em vez de ser um canteiro de vida, tornou-se um deserto da morte. Olha que tristeza toma o coração daquela mulher. Ela decidiu, chegou o tempo da esperança. Eu vou ressuscitar o sonho, eu vou falar com Jesus. Era um sofrimento que produzia terríveis segregações. Quanta segregação por 12 anos, por trazer no seu corpo uma enfermidade. Primeira segregação, segregação conjugal. Sabe o que dizia a lei judaica para uma mulher que tinha fluxo de sangue? Nesse nível, segundo a lei judaica, a mulher com fluxo de sangue não podia relacionar-se com o marido. 12 anos depois, se ela era casada, o casamento dessa mulher estava o quê? Crise. 12 anos, irmãos.
Ela foi segregada, de certa forma, conjugalmente. Se fosse solteira, tudo bem. Se não fosse, se fosse casada, a sua segregação conjugal seria nítida aos olhos da sociedade. Os rabinos, na verdade, ensinavam aos maridos que se relacionassem com mulheres com fluxo de sangue, a maldição viria sobre seus filhos. Meus irmãos, com um sermão de um rabino desse na cabeça, ninguém nem chega perto da mulher. Está lá no sermão. Qualquer Talmud, qualquer lei sabe disso. Se você tocar numa mulher com fluxo, estava lá nas leis, a maldição viria sobre os seus filhos. Ninguém tocaria numa mulher nessa situação. Foi segregada, de certa forma, matrimonialmente. Em segundo lugar, eu vejo segregação social. Uma mulher com hemorragia desse nível não podia andar com pessoas. Ela tinha a ordem dos rabinos e dos líderes judeus de viver em confinamento. Ela tinha que estar na caverna, ou em solidão, ou trancada em sua casa. Ninguém em sociedade podia manter contato com essa mulher. Ela tinha o mesmo tratamento de um leproso. Segregação social. Terceiro lugar, segregação religiosa. Uma mulher com fluxo de sangue não podia entrar no templo, nem na sinagoga para adorar. Era do templo para fora. Se chegasse no templo, todo mundo sabia que ela era doente. O que falavam para ela? Ponha-se da porta para fora. Imagina você, a casa de Deus não a recebia. Eram leis cerimoniais muito duras. Naquele momento eu consigo ver aquela mulher, depois de todo esse processo de segregação, tocando Jesus com um toque de fé. Que coragem, irmãos, que coragem. Segundo lugar, igreja, o toque da fé acontece quando no meio da nossa desilusão, decidimos buscar a Jesus. Veja o versículo 27, que coisa poderosa. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou nos seus vestidos. O toque da fé só acontece quando nós decidimos buscar a Jesus no meio dos nossos problemas. A única fonte de solução é Jesus. Os nossos problemas não apenas nos afligem, eles também nos arrastam aos pés de Jesus. Há já uma frase muito antiga que diz assim: quando não vem por amor, vem pela dor. Se você tem consciência disso, sabe que alguma coisa o assola em termos de enfermidade, pensa se não é o megafone de Deus dizendo para você: não está na hora de você tocar com fé? Naquele momento ele ouvira falar de Jesus, e a Bíblia diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmãos? Ouvir pela palavra de Deus. Graças a Deus, ela decidiu ouvir pela poderosa palavra de Deus. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança, porque aquela mulher ouviu falar da fama de Jesus, arrastou-se com esperança e foi a Jesus, sabendo que para Jesus ela ainda era importante. Jesus está caminhando para atender o homem mais importante daquela história. Irmãos, ninguém talvez naquele momento fosse mais importante do que Jairo. Aquela mulher roubou a cena. Ela saiu na frente. É como talvez o último colocado da Fórmula 1 chegando em primeiro lugar. Tem noção? Eu não sei quem é o pior corredor da Fórmula 1, que não fez nem ponto no ano passado. Mas você imagina esse sujeito ganhando agora o campeonato mundial. Era esta mulher. Ela tinha tudo para chegar atrás, e ela fez o quê? Chegou na frente. Ela chegou em primeiro lugar, porque ela ouviu falar da fama de Jesus, e ela nutriu esperança. Para Jesus, irmãos, o máximo pecador, ou o mínimo pecador, é tão importante quanto. Jesus não faz diferença. Há um blog que comenta, que em 1912, eles fazem um comentário bravos, é uma crítica de jornalismo, o jornal The American. O jornal The American, em 1912, disse assim: morreu John Jacob Astor. Essa foi a matéria do jornal lá em 1912. Morreu John Jacob Astor. Todo mundo critica esse jornal e esse tipo de jornalismo e a matéria desse jornal. Sabe por quê? Eu estava lá lendo o debate, porque nesse dia que morreu John Jacob Astor, com ele no Titanic tinham 1.800 pessoas. E os camaradas sequer mencionaram isso. Porque importantes para aquele jornal era quem? O seu John lá. Aquelas 1.800 pessoas, aquelas 1.800 vidas não tinham qualquer sentido para aquele jornal. Que tristeza, né, meus irmãos? Você imagina um jornalismo que se preocupa com quem tem dinheiro, com quem tem poder. Eu olho para Jesus, indo na casa de Jairo, curando essa mulher. Irmãos, para Jesus não há diferenças. Amém, irmãos? Você faz manchete lá no céu. Aquela menininha ali, pequenininha lá, aquela simplesinha que mora lá na comunidade, né? Alguns moram na Barra, tem complexo de Édipo, outros moram no Recreio, no céu tem um complexo do Alemão. Não interessa, para Jesus não faz diferença, Ele cura tudo e todos. Jesus não trata ninguém com distinção.
Você pode morar numa cabana, numa choupana, você pode morar numa casa de aluguel, você pode estar morando, meus amados irmãos, emprestado na casa de um parente. Jesus não faz o quê? Distinção. Você é importante para Jesus. Quando nós tocamos as vestes de Jesus com fé, podemos ter certeza que Ele nos cura. Graças a Deus, Ele nos cura. Por quê? Porque Ele olha o nosso coração de fé e percebe o quanto desejamos. Primeiro, quando aquela mulher tocou Jesus, ela o tocou de forma intencional. Ela tinha a real intenção de fazê-lo. Basta apenas um toque e eu ficarei o quê? Curado. Pode ser um negócio por acaso, não planejado ou não pensado. Ela tinha determinado, eu vou fazer. Amém, irmãos? A fé intencional move o coração de Deus. Em segundo lugar, foi um toque proposital. Ela desejava ser curada, ela sabia o mal que a atormentava, ela sabia quanto tempo, 12 anos, ela de forma proposital, intencionada, chegou a Jesus. E em terceiro lugar, foi um toque confiante. Ela estava movida pela fé, pois realmente ela sabia que a fé move montanhas, e se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a este monte, sai daqui para lá, e ele vai. Ela teve essa fé. Em quarto lugar, foi um toque eficaz. Quando ela tocou em Jesus, ficou imediatamente livre do seu mal, sua cura foi completa, cabal, não havia limites, havia cura física, meus amados irmãos, e houve também cura espiritual. Mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Em último lugar, o toque da fé só acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior e melhor objetivo de vida. Ela não buscou outros caminhos, naquele momento não fez desvios, ela já havia tentado tudo, obviamente. Naquele dia, ela foi direta, única, exclusivamente a Jesus, e nem pediu para falar com Ele, ela simplesmente o tocou. Muitos comprimem a Cristo, mas poucos são o que tocam. Veja o versículo de número 27, dê uma olhadinha por favor e me acompanhe, preste atenção. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e entre a multidão. Está vendo a frase? 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e entre o quê? A multidão. Você faz ideia de quanta gente tinha ali? Eu acho que tinha mais gente do que tem aqui hoje. Eu estou olhando essa multidão aqui hoje, tem um dormindo lá em cima, o outro está jogando celular. Eu fico pensando, no meio dessa multidão, quantos vão tocar Jesus? Havia uma multidão. Eu acredito que naquela noite haviam mulheres enfermas, naquela noite haviam lares destruídos, casamentos se acabando, naquele momento havia adultério, havia pecado. Quanta gente precisava de Jesus? Irmãos, havia em volta de Jesus o quê? Uma multidão. Muitos, preste atenção, muitos apertavam, muitos ocuparam espaço, até marcou uma cadeira, você está até fazendo volume aqui hoje. Mas naquele dia, naquela multidão, uma mulher conseguiu tocar Jesus. Não sei o que você está fazendo aqui, eu não sei o que você veio fazer aqui, mas se você conseguiu o seu milagre, é porque no meio dessa multidão, você decidiu, eu vou tocar em Jesus. Amém, irmãos? Quantas igrejas, quantos templos apinhados hoje, quantas multidões estão cantando e tocando seus instrumentos, quantos tocam, mas não tocam, quantos estão indo para Jesus, mas não movem o coração dele, no meio de uma multidão, apenas aquela mulher o tocou. Ela o tocou com grandes dificuldades, ela o tocou de forma secreta, ela não falou com ninguém, ela não pediu, ela usou o que eu chamo de anonimato, mas naquele dia, sem uma palavra, sem um grito, sem um ruído, discretamente, ela foi notada por Jesus. Por quê? Porque a sua fé tocou em Jesus. Aí você pergunta, quem tocou quem? Eu digo, os dois. Aquela mulher toca em Jesus, e ao mesmo tempo Jesus sente o seu toque, e toca aquela mulher, com cura, com poder e com vida, porque havia um relacionamento e uma diferença. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Ela tocou Jesus com um senso de indignidade, ela sabia que não era merecedora, ela sabia que era impura, ela sabia que era imunda, ela sabia que os cerimoniais não aprovavam o que ela fazia, mas ela foi ali porque sabia, se alguém pode me purificar, é quem, irmãos? Jesus. Em quarto lugar, ela tocou Jesus de forma humilde.
Não há audiências, não há palanques, não há púlpitos, não há lugares destacados. Ela não grita, ela não incomoda, ela não chama. Ela o faz com humildade, ela o faz por baixo. Ela faz com singeleza, com inteireza de coração. O que posso dizer aqui, meus amados irmãos, é que aqueles que tocam Jesus, como esta mulher tocou, sempre ficarão curados. Porque essa fé é um paradigma para nós. Pastor, o senhor está dizendo que se Jesus encontrar hoje, janeiro, hoje são 2, né? 2 de janeiro de 2011, uma pessoa como aquela mulher, ele vai fazer do mesmo jeito. Irmãos, ele está procurando no meio dessa multidão aqui, que queira exercer essa fé. Eu creio. Aqueles que tocam Jesus pela fé, sempre serão curados. Primeiro, quando nós somos tocados por Jesus, não há enrolo. A cura de Jesus não posterga, não faz andar, não adia. A cura de uma fé como esta é o que, irmãos? Imediata. A sua fé te curou. Em segundo lugar, não é cura pela metade não. A cura foi o quê? Completa. Ela sai daquele encontro com Jesus completamente, absolutamente curada. E em último lugar, aqueles que tocam em Jesus, sempre serão reconhecidos por Ele. Veja Lucas, capítulo 8, 46, eu vou usar um outro texto. Lucas 8, 46, eu quero fazer um paralelo. A pergunta do evangelista Lucas: alguém me tocou? A resposta de Jesus: porque senti que de mim saiu poder. Alguém me tocou, porque de mim saiu o quê? Poder. Aquela mulher carregou naquele dia o grande poder de Jesus na sua vida. Amém, irmãos? O que você procura na igreja de Jesus? Quando Jesus perguntar nessa noite, quem vai tocar nas minhas vestes? Quando Jesus perguntar nessa noite, quem precisa realmente de mim? Que tipo de postura você vai ter? A de Jairo, que vai se apresentar e vai dizer, ou desta mulher, que com fé sincera sabe, que tão somente com o toque de sua fé em Jesus, Ele pode curar. Nessa noite eu quero abrir essa palavra para você que tem vivido aí angustiado. Bem mais do que 12 anos tem sido assombrado por um mal. Não sei se a enfermidade sua, meu amado irmão, é física ou espiritual. Eu não sei se o seu problema é a prisão demoníaca num vício, num pecado que você não consegue arrancar. Eu digo, Deus te livra deste mal. Pastor, o senhor está dizendo, presta atenção, hein? Que se eu tenho alguma enfermidade do meu corpo, que ela não é da permissão e da vontade de Deus, e é uma ação do inimigo na minha vida, Jesus tira, irmãos, Ele tira hoje, mas você precisa confiar que Ele pode fazer. Se você duvidar, este pecado fica, esta doença fica, ainda mais se ela é fruto do pecado, mas se você crer, ela sai hoje, em nome de Jesus. Tantas multidões, tantas pessoas naquele dia passaram por Jesus, mas Ele disse, uma mulher me tocou. Feche seus olhos, vamos orar. Quando chegamos aqui eu perguntei para vocês, no meio dessa multidão, quantos gostariam de tocar Jesus? Quando começamos este culto eu fiz a grande pergunta, Jesus Cristo quer passar por aqui hoje, Ele vai passar aqui hoje. No momento que Ele passar, qual vai ser a sua postura? Você vai apertá-lo como todas aquelas pessoas que estavam em torno dele e dificultaram até que aquela mulher chegasse a ele? Ou você vai usar e abusar desta fé para buscar em Jesus o que você precisa? Quem sabe o que você precisa hoje é de salvação, porque está perdido eternamente e nunca entregou sua vida para Jesus. Jesus quer tocar o seu coração hoje. Quem sabe hoje você foi trazido aqui por uma enfermidade espiritual grave, que o assombra, o assola, e você pode ter adquirido isso fruto de um pecado que arruinou sua vida. Eu digo uma coisa para você, se Deus quer fazer, Ele faz, e se você tem fé, você recebe isso hoje. Fé, um toque de fé.